Taishi é um vagabundo fraco e preguiçoso que acidentalmente chora facilmente depois que um feitiço dá errado. No entanto, quando ele descobre que possui uma habilidade de trapaça que pode controlar os deuses, ele se torna o mago mais forte de todos os tempos e destrói a todos. Mas antes disso, um dia, Taishi estava caminhando para a escola com seu melhor amigo de infância, Rin, quando uma folha voou por ele e chamou seu nome. Ao se virar em estado de choque, ele vê uma bicicleta vindo em direção a eles, mas consegue salvar a si mesmo e a Rin de serem isekais. Claro que não. Só então um círculo mágico aparece sob os pés de Taichi e ele percebe que não pode derrotar os deuses Isekai hoje. Ele rapidamente empurra Ren para fora do círculo, mas a garota se recusa a soltá-lo e momentos depois, os dois acordam em outro mundo. Ren não entende onde eles estão e usa seu celular para ligar para casa, mas Taishi diz a ela, com base em sua vasta experiência em tecelagem, que eles não estão mais na Terra. Ela presume que ele está drogado até que um cavalo possuído aparece e os ataca. Taishi salva Ren de se tornar carne picada e a convence a fugir, mas ela se recusa. Ele a ignora e lida com o cavalo usando uma pedra do tamanho de seu cérebro, o que não funciona. Porém, pouco antes de ser grelhado, o gêmeo de Saitama, junto com seus dois parceiros, atacam o cavalo selvagem e o derrotam de uma só vez, salvando-os. Naquela noite, o trio revela que são aventureiros e se oferece para levar Tai e Rin para a cidade mais próxima pela manhã. No entanto, embora o Taishi esteja entusiasmado, Rin ainda parece chateado por algum motivo. Mais tarde, Taishi vai até ela e pergunta o que ele fez para deixá-la com raiva desta vez. Mas Rin responde e diz a ele para nunca mais tentar se desanimar novamente. Ele argumenta que estava apenas agindo como um giga-chat, mas eventualmente pede desculpas e eles se reconciliam trocando um soco. Na manhã seguinte, o grupo chega à cidade onde Taishi e Rin decidem se tornar aventureiros para ganhar a vida. Após se despedirem dos demais aventureiros, eles chegam à guilda para se registrar, onde a recepcionista traz um orbe de vidro e pede que coloquem as mãos sobre ele para que ela possa registrar seu poder mágico. Rin tenta a sorte primeiro, acreditando que não terá nenhuma magia, pois ela é apenas uma humana normal. Mas assim que o orbe mostra todas as 4 naturezas de mana, a recepcionista perde o controle e se pergunta se ela é o Avatar. Em seguida, Taishi coloca a mão no orbe e acaba quebrando-o, o que faz a recepcionista trazer o mestre da guilda e um elfo vilão chamado Mayura. O mestre da guilda diz a eles que eles não podem se registrar em sua guilda, a menos que vão com Mayura para conhecer alguém. E mesmo que a dupla entre em pânico, o velho garante que eles ficarão bem. Mais tarde, Mayura os leva para uma cabana, onde uma garota gostosa com uma armadura atrevida chamada Lemia os cumprimenta. Enquanto Ren tenta proteger os olhos virgens de Taishi, ela os traz e entrega 2 dispositivos mágicos, explicando que eles medirão sua capacidade e força mágica. Após a conclusão do teste, Lemia fica chocado ao ver seus resultados impressionantes e se oferece para se tornar seu mentor, para que possam aprender a aprimorar melhor seus poderes. Enquanto isso, um vigilante mascarado encontra um homem suspeito e explica que ele sabotou com sucesso o feitiço de invocação da sacerdotisa. No entanto, o feitiço ainda funcionou devido a uma busca nacional em andamento para encontrar os humanos que foram convocados de outro mundo. De volta à casa de campo de Lemia, ela revela a Taishi que sua capacidade mágica é superior a 120 mil, enquanto a de Rin é de 37 mil, em comparação com o máximo de 10 mil que os magos normais têm. Mayura acrescenta que mesmo Lemia, que é o mago mais forte de seu reino, tem capacidade de apenas 43 mil, enquanto sua capacidade é de 35 mil, ainda menor que a de Rin. Ela explica que sem aprender a usar tanto poder, eles acabarão se destruindo e sugere que aceitem a oferta de Lemia. Ao ouvir isso, Taishi pergunta com entusiasmo o que ele seria capaz de fazer quando dominasse seu poder, ao que Lemia diz que ele poderia destruir nações inteiras sozinho, e até mesmo se tornar um rei um dia. Ela acrescenta ainda que se ele se tornar rei, poderá criar um harém cheio de garotas gostosas. Sim, sim, sim. Então Tai começa a examinar seus bens para ver se ela seria uma boa opção, apenas para Rin estragar sua diversão. Não, Deus, por favor. Não. Na manhã seguinte, enquanto o grupo toma café da manhã juntos, Mayura explica que feitiços são técnicas que os magos podem usar se derem seu poder a espíritos mágicos. Lemia acrescenta que existem apenas 4 tipos de espíritos: fogo, água, terra e ar, e que a maioria das pessoas só pode usar um tipo.
No entanto, embora alguns magos como Miura possam usar 2 e até 3, no caso de Lemia, Rin é a única exceção que pode usar todos os 4 tipos de magia. Isso excita o Taishi. Então ele pergunta qual é o seu tipo, ao que Lemia revela que ele não é um mago típico, mas um feiticeiro que não precisa depender de poderes emprestados de um espírito para usar magia ou lançar feitiços. Ele pode formar matilhas com os próprios espíritos e usá-los, ou pode descartar completamente as formas básicas de magia e aprender feitiçaria antiga que manipula a luz, a escuridão e o espaço-tempo. Mais tarde, quando o arco de treinamento de Taishi começa, Lemia mostra a ele como derrubar uma árvore no chão, mas ele se distrai com uma voz estranha que lhe diz boa sorte mais uma vez. Lemia presume que ele está relaxando e o arrasta para sua próxima tarefa, ao mesmo tempo que avisa que ele não conseguirá jantar se falhar hoje. Enquanto isso, Mayura ensina Rin a materializar o fogo usando sua imaginação, e ao lembrar que sua aula de química é na escola, ela instantaneamente o domina. Isso pega a elfa de surpresa e ela elogia Rin por aprender tão rápido, fazendo-a corar. Só então, Rin pensa em queimar algum tipo de gás com seu fogo em vez de madeira ou carvão, e materializa uma chama azul que choca totalmente Mayura. Algum tempo depois, enquanto Taishi está deitado na floresta, se perguntando se deveria ou não adicionar Lemia ao seu futuro harém, Rin aparece e diz-lhe para não desistir tão facilmente. Depois que ela o ajuda, ele tenta materializar sua mana novamente, mas desta vez, a mesma voz de antes lhe diz para retirá-lo do centro do corpo. Quando Taichi usa esse truque, sua mana começa a brilhar na palma da sua mão, e a voz diz que eles se encontrarão em breve. Só então ele abre os olhos e pergunta a Rin se ela também ouviu uma voz, mas ela diz não e eles voltam para a cabana para jantar. Durante o jantar, Lamia alimenta o complexo de Deus de Rin, elogiando-a por ter feito tanto progresso em seu primeiro dia antes de recorrer ao Tai Chi, e explicando que seu treinamento básico será aprender como fortalecer seu corpo usando sua mana, pelo menos até descobrirem seu tipo de elemento. Ela diz a ele para comer para abastecer seu corpo, pois esse treinamento exigirá muita força física. Mais tarde naquela noite, enquanto Lemia mostra seu fanservice, Mayra vem até ela e pergunta o que ela pensa sobre Rin e Taishi. Ela responde que mesmo achando sua aparição repentina suspeita, ela ainda acredita que se os da capital colocarem as mãos neles, eles se transformarão em carne defumada. Ela ainda revela que planeja completar o treinamento dentro de 3 semanas para que eles possam se tornar fortes o suficiente para se defenderem, o que surpreende Miura. Essas 3 semanas se passam, e uma noite, o Taishi usa aprimoramento físico para matar um lobo-demônio, enquanto Ren lida com um bando de coelhos com chifres, se perguntando por que esses coelhos querem comê-la quando deveriam ser herbívoros. Usando ataques do tipo terra e água, ela primeiro enfraquece os coelhos e depois usa raios para encerrar o jogo. Só então, Taishi se aproxima dela e mostra as presas que coletou. Enquanto isso, Mayura e Lemia os observam de longe, com o elfo olhando para Rin como de costume, fazendo Lemia se perguntar se ela tem tesão pela garota. Naquela noite, no jantar, ela diz à dupla para saborear a comida, pois seria a última vez que eles se aproveitariam de forma tão descarada. Quando Taishi pergunta por que isso acontece, Lemia o lembra que ele veio até ela para se tornar um aventureiro e diz que eles deveriam voltar para a cidade amanhã para começar sua nova carreira. Rin concorda com ela. Então Lemia os avisa para ficarem atentos quando estiverem na cidade, já que são eles os perdidos. Quando Taishi pergunta o que é isso, ela explica que, de acordo com os livros, uma vez a cada poucas décadas, um portal de espaço-tempo se abre e traz alguns humanos de outro mundo para o deles. Ou um mago os convoca com um círculo mágico, fazendo Taishi perceber que eles são o último. Ele pergunta qual é a razão por trás de sua convocação. E Lemia diz que apenas quem os convocou aqui pode responder a isso, ao que Mayura acrescenta que a magia de invocação é extremamente rara, e apenas um punhado de magos pode realizá-la. Embora isso deixe Rin frustrado com a forma como eles encontrarão seu invocador, Taichi diz que isso tornaria as coisas mais fáceis, porque se houver apenas algumas opções, uma delas certamente estará correta, com a qual Lemia concorda. Mais tarde naquela noite, enquanto Rin se senta ao lado de Taichi, ele agradece por segui-lo neste mundo e diz que teria morrido se ela não estivesse com ele.
Rin diz que isso não é verdade, mas explica que só enfrentou Go Cavalo de antes porque queria protegê-la, o que a levanta. Mais tarde naquela noite, enquanto ele olha para sua mão brilhante e se pergunta se pode realmente destruir nações, ele ouve a voz estranha novamente, e ela lhe diz que eles se encontrarão em breve, o que o assusta. 2 semanas depois, Tai-Ji sonha com essa voz chamando seu nome novamente e de repente acorda. Ele então se lembra de como ele e Rin se mudaram para a cidade e começaram a trabalhar como aventureiros classificados, ganhando a vida fazendo biscates e aprendendo sobre seu novo mundo. Na manhã seguinte, ele encontra Rin aprendendo a geografia de seu novo mundo e a chama de nerd. Só então, a garçonete lhes entrega uma carta da guilda, e ele acha estranho que eles tenham sido oficialmente convocados, apesar de estarem atualmente no nível inferior. Mais tarde, ao se encontrarem com o mestre da guilda, ele lhes entrega uma nova missão que envolve ir a um bar nas favelas e investigar como as mercadorias estão sendo roubadas de comerciantes na estrada e vendidas nas favelas. Tai-Chi se pergunta por que está atribuindo uma missão de classificação a eles, ao que ele diz que está apenas sendo um pão duro e tentando economizar dinheiro. Aí vem o dinheiro. Aqui vamos nós. Como 2 partidos de classificação D falharam nesta missão, e atribuí-la a um de classificação C custará a ele algum dinheiro. No momento em que o Tai-Chi fica ofendido, o mestre da guilda os irrita dizendo que são alunos de Lemieux. Então, ele acredita que uma missão como essa seria moleza para eles. Ele também se oferece para promovê-los à classificação D se tiverem sucesso. E a dupla concorda rapidamente. Mais tarde, enquanto se dirigem ao mercado local, Rain diz que eles deveriam estar gratos por não limparem mais esgotos e removerem escombros. Para isso, Tai-Chi responde que eles poderiam conseguir empregos melhores se Lemia não o tivesse aconselhado a não usar seu aprimoramento de poder, a menos que em batalha, e reclama sobre como ele ainda não consegue usar mais de 30% dele. Rain ri e diz que não gostaria que ele perdesse sua humanidade se ultrapassasse esse nível, com o qual Tai-Chi também concorda. Nesse momento, Rin avista um vendedor de frutas e corre para comprar algumas peras, apenas para descobrir que o preço dobrou em relação à semana passada e que agora uma peça custa uma moeda de prata. Tai-Chi traduz isso para os 50s e quase tem um ataque cardíaco, mas o lojista pede desculpas e diz que, como a maior parte das frutas é roubada durante o transporte, eles estão recebendo estoques muito limitados, mas absurdamente caros. Mais tarde, enquanto eles compram os pares e os comem de qualquer maneira, Ren se preocupa que o boato sobre monstros atacando veículos de transporte possa ser verdade, fazendo Tai-Chi mencionar que isso também deve estar ligado à sua missão, já que os bens roubados estão sendo vendidos nas favelas. Naquela noite, eles observam uma caixa de SUS sendo transportada para fora do bar da favela, o que confirma seu palpite. Momentos depois, eles entram direto no bar como idiotas com morte cerebral, e Tai-Chi pede ao barman que prepare 2 copos de refrigerante de gengibre para eles. O bar inteiro ri ao ouvir isso, e o barman manda Tai-Chi ir para a casa da mamãe tomar um pouco de leite. O Chad não se ofende e pede um pouco de água antes de se acomodar e perguntar ao barman onde eles podem encontrar as coisas que não estão à venda no mercado. Ele explica que o esquema deles é encontrar esses bens e vendê-los no mercado negro por uma enorme quantia de dinheiro. Dessa forma, eles se tornarão milionários da noite para o dia. Quando o barman diz que não está interessado, Tai-Chi coloca uma bolsa cheia de dinheiro sobre a mesa, e Ren menciona que ouviram que ele dá qualquer informação se for pago de forma justa. Isso atrai o resto dos capangas famintos por dinheiro no bar, e a dupla suspira antes de dar uma surra neles. Um homem revela que esteve envolvido no transporte de carga de uma carroça que havia sido atacada para este bar, mas jura não saber como aconteceu o ataque. Isso faz o barman falar também que calmamente diz que, embora seu bar tenha vendido parte da carga roubada, não há nada de incomum nessas partes da cidade. Ao saírem e deduzirem que os fracos do bar não são os que saíram de 2 festas de classificação D, Tai-Chi percebe que estão sendo seguidos e começam a correr apenas para serem parados por 3 vilões mascarados bloqueando seu caminho. Um deles os ataca instantaneamente com sua espada, mas Tai-Chi facilmente se defende dela e diz que eles precisam capturá-lo se quiserem um bônus do mestre da guilda.
Ele coloca sua espada de volta e ativa o aprimoramento físico antes de derrubar uma das garotas em uma parede próxima. Quando o segundo chega até eles, Rin usa um ataque aéreo para derrubá-la e Taishi dá um soco em seu rosto para deixá-la inconsciente. Ele então se vira para sua líder e a chama de covarde por fazer seus subordinados levarem toda a surra. Mas nesse momento a outra garota joga uma bomba de fumaça neles. No momento em que Rin limpa a fumaça, os outros dois já desapareceram, e eles não têm escolha a não ser trazer o terceiro de volta para a guilda. Naquela noite, quando essa garota acorda, ela se vê amarrada a uma cadeira. O mestre da guilda fica do lado de fora de sua cela e diz a ela para usar sua vida com cuidado de agora em diante, pois ela foi poupada por eles e seus companheiros assassinos nunca saberão onde ela está. Na manhã seguinte, Taishi e Ren se encontram com Mayura em um restaurante próximo e conversam sobre como os preços dos alimentos triplicaram em um dia. Ela os parabeniza por terem sido promovidos ao posto D e diz que quer formar um grupo com eles. Depois de concordarem, Miera revela que os campos de peras da cidade de onde foram importados foram atacados por ladrões, e ela recebeu a tarefa de guardar os campos e encontrar os culpados. Ela também suspeita que esses ladrões estão sendo protegidos por um mago poderoso, razão pela qual os fazendeiros não podem fazer muito a respeito, e revela que a recompensa pela captura dos ladrões seria de 500 pratas. Ao partirem para a cidade vizinha, Mayura sorri para si mesma, pensando que finalmente terá sua própria festa, embora nunca tenha querido fazer uma. Mais tarde, ao chegarem à fazenda, dois fazendeiros os cumprimentam, junto com Cassim, um menino que aperta a mão de Taishi, fazendo-o sentir algo estranho, mas ele dá de ombros. Enquanto os agricultores os levam para mostrar os campos, Rin percebe a presença de alguém em sua equipe, e todos ficam chocados quando um orc gigante e feio junto com seus subordinados ogros aparece na frente deles. Enquanto Rin cuida da defesa, Mayura e Taishi rapidamente se preparam para a batalha. Momentos depois, a elfa corta sem esforço os ogros com sua espada, e Taishi salta sobre o chefão com um soco 35% aprimorado, que o envia instantaneamente para a vida após a morte. Naquela noite, Rin menciona durante uma reunião de equipe que orcs e ogros geralmente não vivem nessas áreas, e Mayura concorda que a presença deles é suspeita. Rin também assume que alguém planejou o ataque de hoje, e eles eventualmente decidem esperar e observar o que seu inimigo fará a seguir antes de agir. Enquanto isso, um sujeito na floresta desfaz a vida de um bando de monstrinhos e coleta seu sangue, dizendo que em breve mostrará aos aventureiros quem é o chefe. Na manhã seguinte, enquanto a assassina se pergunta por que Taishi não a desanimou, quando ele poderia facilmente, o mestre da guilda entra em sua cela e pergunta se ela decidiu o que fará, ao que ela acena com a cabeça que sim. Enquanto isso, a gangue avista algumas pegadas e um incêndio recém-extinguido na floresta, deixando os agricultores irritados com a vergonha de seus ladrões. Só então, o cajado de Rin começa a piscar novamente, mas desta vez ela sente que o culpado não é um bando de ogros, mas 3 humanos que estão por perto. Eles rapidamente encontram os culpados usando a magia de Rin, e os fazendeiros correm para acabar com eles. No entanto, quando os ladrões sacam as espadas, eles mijam nas calças e recuam. É quando Taishi ora cultiva a fazenda com 2 bandidos ao seu lado e manda os ladrões desistirem agora, já que eles enfrentam aventureiros. À medida que os perdedores são pegos, eles reclamam sobre como sua maga os abandonou hoje. Caso contrário, ela teria cozinhado facilmente esses aventureiros. Ao ouvir isso, Taishi diz que irá mandá-los para a prisão por roubo, e os fazendeiros rapidamente os agarram e arrastam embora. Assim que eles saem, Cassim agradece ao Taishi e aperta a mão dele, dando-lhe a mesma sensação estranha. Mas desta vez, ele expressa suas preocupações e pergunta por que é que as suas mãos são macias em comparação com as dos outros agricultores que têm calos. Ele argumenta que apenas supervisiona o trabalho, mas Mayra acrescenta que ele também reconheceu instantaneamente os orcs de antes, embora as pessoas dessas áreas não o fizessem. É quando ele abandona o papel do mocinho e revela que foi ele quem convocou os orcs aqui e quem fez aqueles ladrões roubarem. Só então, sua parceira Grammy, que acaba por ser a maga, também se revela, e Cassim acrescenta que também foi ele quem os chamou aqui porque queria ver do que eles são capazes. Enquanto o grupo saca rapidamente suas armas, Cassim diz que cuidará do Taishi enquanto Grammy cuida das meninas.
Mayura age primeiro e balança sua espada para a garota, mas ela a bloqueia facilmente e diz que não os despertou enquanto estava escondida porque queria provar a batalha entre eles. No momento em que Mayura se pergunta se ela não está bem da cabeça, Rain lança um feitiço de fogo nela, apenas para que Grammy o combata com um redemoinho. Ela, por sua vez, lança seu próprio feitiço de vento para distrair a psicopata na esperança de ganhar tempo suficiente para Mayura ativar seu aprimoramento físico. Enquanto isso, enquanto Taishi se opõe a Cassim e pergunta por que ele não tem uma arma, o menino convoca seu animal de estimação gelado e diz que não gosta de lutar contra si mesmo, pois precisa manter as mãos macias. Para isso, Taishi o alerta contra subestimá-lo e pula na fera para acabar com ela, apenas para passar por ela. Cassim ri e explica que, como seu animal de estimação é um elemental, ataques físicos não funcionarão nele. No entanto, uma vez que pode atacá-lo, o Taishi poderia usar sua espada inútil para defesa. Ele ainda tenta verificar isso usando sua espada no monstro, apenas para que ele vomite um monte de pingentes de gelo nele, contra os quais o Taishi mal se defende. Cassim diz que entende que o Taishi deve estar ansioso para trocar de lugar com as garotas, já que ambas podem usar magia de fogo, e o chama de um fraco que não serve para nada com nada além de alguns bons socos. Socos! Ao ouvir isso, Taishi percebe que está condenado e pergunta a Cassim por que ele está fazendo isso. Mas o menino não responde e, em vez disso, tira uma bola de sangue vermelha que ele dá para seu Frost. Isso o transforma em sua versão vermelha, que imediatamente ataca o Taishi e o derruba no chão. O dano o faz tossir sangue, mas Cassim garante que não o deixará morrer aqui, pois é um peão importante para ele. Ele explica ainda que, como deseja os poderes do Taishi, ele usará suas garotas como alavanca e a jogará nas mãos de homens sujos se não obedecer aos seus comandos. Ao mesmo tempo, Ren usa ataques consecutivos de terra e água para manter Grammy sob controle, até que Mayura finalmente complete o ataque e corra em sua direção. Mesmo quando ela ataca com seu ataque mais forte, vovó apenas ri e diz que seu olhar a está excitando. Rin percebe isso e tenta ajudar a elfa com sua magia da terra. Mas Grammy se protege com o corpo de Mayura, forçando-a a desfazer o feitiço. Ela então dá um soco nas entranhas de Mayura e a faz voar antes de atacar Rin. Enquanto as duas garotas estão meio mortas no chão, Grammy diz que está desapontada por elas serem tão fracas, mas Mayura ri e diz que não dirá isso depois que terminarem a segunda rodada. Enquanto os dois se levantam, Rin diz que eles deveriam voltar à estratégia de batalha original, e Mayura imediatamente ataca Grammy com sua espada. No momento em que ela os acusa de usar as mesmas táticas insignificantes novamente, Rin aparece por trás com sua espada relâmpago, o que força Grammy a pular para trás. No entanto, Mayura fica atrás dela e a chuta nas entranhas, após o que Rin a empala com sua espada relâmpago. Isso só serve para fazer a vovó sentir calor na barriga, e ela diz às meninas para atacarem ainda mais. Rin lança um redemoinho em resposta e ateia fogo apenas para Mayura terminar o jogo com um golpe final de sua espada revestida de fogo. No momento em que Grammy está caído no chão coberto de sangue, Cassim aparece e mostra a bagunça em que transformou o Taishi. Ele ainda pede às meninas que façam o que ele diz se quiserem que o Taishi viva, enquanto o perdedor amaldiçoa sua sorte e deseja poder fazer algo para salvá-las. Só então ele ouve a mesma voz estranha em sua mente que se apresenta como o espírito do vento e se oferece para lhe dar força suficiente para derrotar Cassim. Momentos depois, Taishi é ressuscitado da beira da morte em fazendas de Aura, enquanto ri de como é fácil para ele trapacear. Cassim ordena que sua fera vermelha o ataque, mas Taishi responde facilmente com sua magia do vento, que devora a fera junto com seu ataque. Vendo isso, Cassim e Grammy rapidamente começam a fugir como covardes, apenas para Taishi dizer-lhes para pararem e jurar que irá destruí-los. Momentos depois, enquanto Cassim foge com um braço decepado, junto com Grammy ferido, eles admitem que subestimaram a força do Taishi. Enquanto isso, ele fica inconsciente na floresta e as meninas tentam curar seus ferimentos. Alguns dias depois, Taishi acorda na casa de Lemia e cora ao entrar no quarto dele, perguntando-se se ele está aqui porque eles bateram palmas. Mais tarde, ela lhe dá um almoço farto, e depois que ele comeu o suficiente para toda a vizinhança, ela se acalma e explica por que ele está aqui. Acontece que durante sua última batalha, ele esgotou todas as suas reservas de mana e entrou em coma. Ela explica ainda que depois que ele não recuperou a consciência por 3 dias, Miura e Rin o trouxeram aqui e ela o manteve vivo.
Tide rapidamente agradece pela ajuda e explica tudo o que aconteceu na floresta, começando pelas estranhas bolas vermelhas que Cassim tinha. Lemia explica que é chamado de Pacto Carmesim, que usa uma magia proibida que extrai mana do sangue humano e de monstros e o condensa em orbes. Esses orbes, se consumidos por qualquer animal ou humano, aumentam seu poder em múltiplas dobras. Tite concorda que não conseguiu nem arranhar o monstro que o consumiu até que o espírito do vento chamado Ariel o contatou e lhe deu uma armadura de conspiração. Isso surpreende tanto Lemia que ela se levanta da cadeira e diz que se Ariel realmente o contatou, a verdadeira forma de feiticeiro de Tai Chi deve ser um invocador. Ela explica ainda que os invocadores não apenas podem formar matilhas com espíritos, mas também permitem que os espíritos liberem todo o seu poder não filtrado através deles, o que explica a força irreal que Tai Chi sentiu durante sua luta. Mais tarde, enquanto Tai Chi está sentado em um café e considera essa habilidade excessiva uma trapaça, a garçonete se aproxima dele e diz que está feliz por ele estar bem agora. Ela também menciona que Rin e Mayura não voltaram desde que saíram de manhã cedo, e Tai Chi rapidamente sai em busca deles. Ao mesmo tempo, dentro de uma pousada, Cassim se ajoelha diante de seu mestre, Lorde, que se diverte ao saber que o Tai Chi desanimou sua fera vermelha apenas com a magia do vento. Ele menciona que deve ter valido a pena perder um braço pelo espetáculo, o que faz Cassim cerrar os dentes até Lorde dizer que tem outra missão para eles. Ele se levanta e caminha até a vovó, dizendo que precisa colocar algum juízo nela antes disso. Enquanto Cassim tenta defendê-la, Lorde pega sua mão e faz uma estranha tatuagem de gangue que a faz cair de joelhos. Só então, duas estranhas garotas encapuzadas entram na sala e pedem ao seu mestre para ir ao carnaval, e ele sai após fazer um convite para o Tai Chi. Ao mesmo tempo, enquanto Tai Chi vagueia pelas ruas, ele se depara com dois perdedores que estão dando em cima de uma garota. Assim que ele os chama, a garota sorri e corre para o lado dele, fingindo que são parceiros. Depois de dar uma olhada em seus melões saltitantes, Tai Chi concorda em desempenhar sua segunda parte apenas para um dos homens atacá-lo com um soco. Tai Chi rapidamente se esquiva e o chuta nas bolas, após o que os dois caras fogem. Assim que a garota se vira para ele e agradece por salvá-la, Tai Chi diz que pela maneira como ela se libertou daquele cara, ele percebe que ela poderia ter se salvado. Ele então pergunta por que ela estava fingindo ser uma garota fraca quando ela é claramente uma Mary Sue, apenas para ela revelar que eles já se conheceram. Enquanto Tai Chi dirige seu cérebro vazio, ele percebe que ela é a assassina que ele capturou antes, e ela finalmente se apresenta como Anastasia. Ela então o leva em uma missão de infiltração e explica que agora está trabalhando com a guilda, principalmente no caso de bens roubados e ataques de monstros. Tite pergunta por que ela o trouxe para esta pousada em particular, então ela explica que ela só se destacou pela extrema segurança. Ao nocautearem dois guardas parados em uma porta, eles finalmente conseguem entrar na sala onde Cassim e Lorde estavam sentados momentos atrás. Embora agora esteja vazio, Tai Chi ainda encontra o convite deixado pelo patrão e não consegue acreditar no que vê. Ao mesmo tempo, Mayura e Rin vagam pelo mercado local, discutindo os preços crescentes das necessidades básicas quando a elfa começa a provocar Rin sobre sua paixão pelo Tai Chi. Ela cora, mas não nega. Enquanto Mayura garante a ela que ele ficará bem sob os cuidados de Lemaya, nesse momento um dos asseclas de Cassim os ataca. Mas Mayura se defende com sua espada, enquanto Rin lança um feitiço de vento para fumá-lo completamente. Porém, um feitiço de fogo atrapalha e as meninas descobrem que esse psicopata não está trabalhando sozinho. Nesse momento, Grammy aparece debaixo de sua capa de invisibilidade e dá um soco nas entranhas de Mayura usando o poder de sua nova tatuagem, que a nocauteia completamente. Ela então foge carregando a elfa, enquanto Rin é deixada para trás para lutar contra os subordinados de Grammy. Ao mesmo tempo, Tai Chi investiga o que está escrito no documento deixado para trás, que o leva a um túnel subterrâneo. Ele diz a Anastasia que se este documento for autêntico, eles encontrarão uma horda de monstros aprimorados com o Pacto Carmesim em algum lugar deste túnel. Só então eles se deparam com uma porta. E enquanto Anastasia a destranca usando suas habilidades de assassina, Tai Chi diz que esperava que a guilda a deixasse viver uma vida normal e tranquila agora, em vez de obrigá-la a fazer todo tipo de coisas perigosas. Ele acrescenta que não sabe se sente bem ou mal com a situação atual dela, mas está feliz por ela estar viva, o que anima a garota.
Enquanto isso, depois que Rin finalmente faz um churrasco com o resto dos Minions, Grammy reaparece e diz a ela que ela não sequestrou Mayura porque quis, mas porque foi forçada a isso. Rin não entende por que ela está tentando se juntar ao lado bom de repente, mas Grammy revela que Mayura foi levada para a Torre do Relógio próxima, onde seu empregador está planejando fazer um pacto carmesim com ela, e diz a Rin para se apressar e salvá-la. Ela sai rapidamente para a torre, mas quando chega lá, encontra Mayura pendurada acima de um círculo mágico vermelho com um bando de sádicos ao seu redor. Seu líder revela que eles não vão deixá-la resgatar o elfo porque ela será seu sacrifício para um ritual, mas isso aciona o poder de amizade de Rin e faz o líder voar. Ela congela o resto dos lacaios e usa a magia da terra para sombrear o solo e quebrar o feitiço. Quando Mayura abre os olhos, Rin quebra as correntes e a pega, dizendo que ela está bem agora. No entanto, pouco antes de qualquer trama de arco-íris se desenvolver, Lorde faz sua estreia junto com Cassim e elogia Rin por vencer sua batalha sem matar ninguém. Rin diz a ele que quando for a vez dele, ela não vai se conter, apenas para ele explicar que não está aqui para lutar com ela, mas para avisá-la. Acontece que todo esse sequestro foi apenas um estratagema para atraí-la até aqui. E Lorde revela que em apenas algumas horas, sua cidade será atacada por cerca de 3.000 monstros, que a destruirão facilmente. Rin diz que o Tai Chi não vai deixar isso acontecer, apenas para descobrir por Cassim que o Tai Chi está preso em outro lugar. Mais tarde, enquanto Lorde caminha pelo mercado de rua com Cassim, ele diz que seu esquema tem 90% de chance de ser um sucesso. Ele pergunta a Cassim quantos monstros eles prepararam, apenas para descobrir que eles têm cerca de 2.000 acima do solo e 5.000 abaixo, o que o mago considera cruel. Porém, seu chefe não liga, sendo o sádico que é, e diz que mal pode esperar o início da batalha. Ao mesmo tempo, um enorme Goblin está diante de Anastasia, mas Tai Chi a salva e a anima, prometendo que não a deixará se machucar, não importa o que aconteça. Ele também lembra que eles têm uma sessão de palmas para fazer mais tarde, o que faz a garota corar. Só então Tai ativa o aprimoramento físico e joga o Goblin no chão, transformando-o em escombros. Assim que ele se dá um tapinha nas costas por fazer isso, outra porta se abre e as meninas de antes dão as boas-vindas ao Tai Chi, chamando-o de forte. Assim que eles se apresentam como Milo e Melo, Tai Chi percebe os frutos vermelhos ao seu redor e percebe que eles contêm goblins adormecidos. Ele pergunta às meninas se elas estão por trás disso e elas dizem que sim, explicando que sua tarefa agora é despertar todos esses goblins e libertá-los pela cidade. Só então eles retiram uma esfera de vidro e a ativam. Apenas para o vermelho carmesim do orbe de Cassim se manifestar e revelar ao Tai Chi que esta é apenas uma extensão de seu grande esquema. Assim que os goblins se libertam de seus casulos, Tai Chi diz a Anastasia para se esconder atrás dele, e a garota rapidamente esquece que ela costumava ser uma assassina. Assim que os monstros atacam o Tai Chi, ele usa seu aprimoramento mágico para cortá-los com as próprias mãos, enquanto se lembra de se conter. No entanto, a situação piora quando os goblins atacam as meninas, o que as faz largar o orbe e quebrá-lo. Tai Chi rapidamente os esfaqueia com sua espada para proteger as meninas, e diz que é por isso que nunca devem brincar com os brinquedos de outras pessoas. Eles rapidamente se desculpam e revelam que existem centenas desses monstros escondidos sob a cidade, e Tai Chi não consegue acreditar na sua sorte. Nesse momento, a donzela em perigo é cercada pelos goblins, e Tai Chi tem que protegê-la como seu guarda-costas pessoal. À medida que mais monstros começam a aparecer, ele se volta para Anastasia e diz que a manterá acordada a noite toda como pagamento por seus serviços. Ao mesmo tempo, Mayura e Rin informam ao mestre da guilda sobre a ameaça que acabaram de receber. E depois de mandar mobilizar todos os aventureiros da cidade, ele desejou que o Tai Chi estivesse aqui para salvar o dia. Isso irrita Rin, que diz que mesmo que Tai Chi não esteja aqui, ela ainda pode proteger a cidade sozinha. E Miura acrescenta que eles ainda têm muitos outros magos dos quais depender. O mestre da guilda concorda e diz que ele também deveria começar a agir como seu líder em breve. Só então, Lemia entra no escritório e diz que também quer mostrar seu poder e diz às duas meninas que está orgulhosa do quão longe elas chegaram. Mais tarde, enquanto todos discutem sua estratégia de batalha, Lemia diz que usará sua magia para eliminar todos os monstros mais fracos na linha de frente. No entanto, uma vez que isso a deixará enfraquecida, o seu exército de 180 aventureiros teria que lutar contra o resto dos monstros até que ela se recuperasse.
O mestre da guilda não se opõe a isso, até que Rin fala, e diz que pode limpar as linhas de frente facilmente combinando seus tipos mágicos de vento, água e fogo para criar uma bomba improvisada. Os novatos não entendem, então ela explica que se uma pedra gigante e quente for adicionada à água, ela vai pular na panela e fazê-la explodir como um vulcão. A célula cerebral final combinada ainda não entendeu, mas como parece legal, eles a deixaram tentar seu experimento. Quando a batalha começa e o exército de monstros se aproxima da cidade, Rin se prepara para lançar seu feitiço, e começa com um pouco de magia relâmpago para cavar um buraco no chão. Quando um monte de monstros cai nesse buraco, ela segue com o feitiço da água que o preenche. Em seguida, ela cria uma pedra gigante feita de rocha e ateia fogo nela, aquecendo-a a ponto de criar lava. Enquanto todos assistem este episódio perdido do Dr. Stone em estado de choque, Rena baixa sua bola de lava na piscina de água abaixo, e momentos depois, sua bomba improvisada explode. Isso desativa mais da metade dos monstros. E pouco antes de Rin desmaiar de exaustão, Mayura a pega e diz que ela se saiu bem. Rin diz que ainda pode lutar, e Lemia apoia dizendo que é hora do contra-ataque. À medida que os portões da cidade se abrem, todos os aventureiros correm para passear com os monstros, incluindo Miura. Lemia, por outro lado, usa um poderoso feitiço de fogo para queimá-los enquanto alimenta seu complexo de Deus, e diz que esses fracos não são páreo para ela. Enquanto isso, Kazin e seu chefe assistem de longe essas cenas, com Lorde elogiando Rin pelo feitiço que ela usou, mas ao mesmo tempo entregando um monólogo sobre como ela ainda não impedirá seu esquema de dominação mundial. Só então o mestre da guilda recebe a notícia de que cerca de 200 monstros amplificados com o Pacto Carmesim estão chegando ao campo de batalha. Porém, assim que começa a entrar em pânico, Taishi retorna encharcado de sangue radioativo e pede desculpas pelo atraso. Ele deixa os gêmeos na tenda com Malco, mestre da guilda, e decide sair para ajudar suas garotas, mas Anastasia o impede e pergunta se ela pode ir junto. Taishi diz que só vai atrapalhar, sendo a donzela que ela é, e pede que ela fique na tenda e proteja os gêmeos. De volta ao campo de batalha, esses monstros aparecem diante das garotas, e Lemia não consegue imaginar quantos humanos e feras não estavam vivos para criar tantas matilhas vermelhas. Só então, os 3 chefes do grupo aparecem e irritam Lemia, que os atinge com seu cajado e os queima com um feitiço de fogo. No entanto, ela rapidamente percebe que precisa usar suas grandes armas para isso e pede a Mayura e Rin para segurarem os inimigos por 30 segundos. Durante esse tempo, ela recita algum feitiço voodoo e pede ao espírito do vento que lhe empreste uma armadura de trama. No entanto, mesmo que este feitiço acabe com todas as batatas fritas, os 3 comandantes das queimaduras solares ainda se mantêm firmes e zombam deles. Rin diz que os 3 podem simplesmente lutar contra eles em uma batalha 1 contra 1, e Lemia e Mayura atacam os orcs com sua magia de fogo. Rin, por outro lado, usa um feitiço relâmpago para derrubar seu oponente, mas logo percebe que não funcionou. Vendo isso, ela rapidamente fica nerfada e cai de joelhos, dizendo que mesmo que morra, o Taishi ainda derrotará todos eles. Enquanto Lemia e Mayura a observam como estátuas, ela continua seu discurso e lamenta não ter podido dizer a ele que está grata por sua presença em sua vida pouco antes de o orc esmagá-la. No entanto, Taishi aparece naquele momento e agarra o braço do orc, garantindo a Rin que seu Superman chegou. Ele rapidamente dá um soco no orc e o desestabiliza antes de usar essa abertura para tentar seus movimentos de luta livre nele e derrubá-lo no chão. Mais tarde, enquanto o Taishi estica o ombro e fica feliz porque os ataques físicos funcionam nesses monstros, Mira pergunta que nível de aprimoramento ele acabou de usar, ao que ele responde que foi 100%. Só então, o comandante que ele acabou de esmagar começa a se mover novamente. Então ele pede a Lemio que cuide dele, enquanto ele volta para ensinar quem manda. Rin o interrompe um pouco, e eles trocam socos enquanto sorriem um para o outro, pouco antes de ele lutar contra os 3 comandantes de uma vez. Vendo isso, Kazin diz ao senhor que o Taishi está além do humano neste momento. Mas o mentor não se intimida e diz que não importa o que ele tente fazer, no final, a estratégia deles terá sucesso. Enquanto isso, quando a notícia sobre o Taishi enfrentando 3 orcs chega às tendas do exército, a Anastasia ouve e relembra a promessa que ele fez a ela. Isso a lembra de todas as vidas que ela tirou em sua profissão anterior. E ela percebe que o Taishi é o único que a viu como uma mulher, não como uma arma.
Porém, no momento em que ela decide que seguirá seus passos e ajudará todas essas pessoas, uma pessoa sussurra algo em seu ouvido, após o que ela fica hipnotizada e começa a caminhar em direção ao campo de batalha. Ao mesmo tempo, enquanto todos se unem para defender o Taishi, incluindo Melo, Milo e seu harém vilão, o Taishi enfrenta os orcs e dá um soco em suas cabeças duras até que nenhum deles consiga mais se levantar. No entanto, assim como ele pensa que fez, o chão se abre e um dragão de 2 cabeças sai dele. Lemia acha isso estranho, pois os dragões nunca interferem nas batalhas de homens e monstros. Mas o mentor revela a Cassim que tudo isso faz parte de seu plano. Só então, quando Rin se aproxima do Taishi, ele pergunta a Lemia se foi toda a comoção que despertou o dragão, mas ela revela que suas tocas são tão profundas no solo que eles nem conseguiam ouvir. Mayura pergunta se o Taishi está planejando lutar contra ele, ao que ele diz que não pode confiar em personagens secundários inúteis como ela, então ele não tem escolha. Ele então se vira para Lemia e diz a ela para evacuar todos no campo de batalha e na cidade. Mas Rin fica lembrando Taichi que eles prometeram viver e morrer juntos. Porém, assim que todos vão embora, Taichi diz a Rin para ficar fora dessa batalha, porque se ela se machucar, ele perderá a cabeça. Depois de arriscá-la, ele imediatamente corre em direção ao dragão e lhe dá um soco, apenas para a fera bloqueá-lo instantaneamente e empurrá-lo para trás. Em seguida, ele libera sopros de fogo consecutivos no Taishi, dos quais ele se esquiva facilmente, apenas para encerrar sua sequência de vitórias, chicoteando-o com o rabo. Como ele mal sobreviveu e se pergunta por que o dragão não o despertou quando ele poderia facilmente, Anastasia aparece e diz que eles precisam tratar seus ferimentos o mais rápido possível. Taishi fica surpreso ao vê-la e pergunta por que ela está aqui, o que quebra o feitiço sobre ela, então ela mesma se pergunta a mesma coisa. Enquanto isso, quando o dragão se cansa de ser tratado como uma terceira roda, ele solta seu sopro de fogo contra eles. Mas Anastasia protege o Taishi e é fumada em seu lugar. Em seus momentos finais, ela agradece ao Taishi por sempre vê-la como um ser humano e quase pede que ele bata palmas se ela sair viva dessa. Mas só então ela vê Rin e percebe que ela sempre será uma garota secundária. Então ela pede que ele se torne amigo dela antes de desmaiar. Isso desencadeia o arco de desenvolvimento do personagem de Taishi, e ele grita para Ariel se mostrar imediatamente. Ela imediatamente obedece e aparece diante dele, vestida com quase nenhuma armadura de trama, e pede desculpas por não ter sido capaz de salvar Anastasia. Taishi a culpa por isso também, chamando-a de fraude, mas Ariel diz que não pode dar-lhe seus poderes a menos que ele ordene. Isso faz perceber que, em primeiro lugar, ele nunca teve a intenção de usar os poderes dela. Então, o que quer que tenha acontecido com Anastasia é culpa dele. Ele admite que ficou assustado com o fato de ter o poder de destruir toda a humanidade, mas percebe que o que ele realmente precisa é usar esse poder para proteger seus entes queridos. Uma vez que sua decisão está clara, ele pede a Ariel que lhe empreste sua força, e ela rapidamente concorda. Momentos depois, ele se levanta com uma aura divina ao seu redor e diz a Rin que se tornou um verdadeiro invocador. Após deixar Anastasia com ela, ele vai até o dragão e pergunta o que um ser superior como ele está fazendo nessa batalha. Mas o dragão diz ao Taishi para mostrar-lhe primeiro sua força, após o que ele responderá a todas as suas perguntas. Com isso, o dragão ataca o Taishi com seu sopro de fogo gêmeo, que ele contra-ataca com seu próprio feitiço de vento e, por fim, domina a fera. Enquanto todos assistem com as mandíbulas no chão, o dragão elogia o Taishi pelo que ele fez e revela que seu único objetivo nesta batalha era testar os limites de sua força a pedido de alguém poderoso. Antes de partir, ele garante ao Taishi que esse indivíduo o está guiando e continuará a fazê-lo e diz-lhe para se tornar mais forte. Mais tarde naquela noite, Lorde se encontra com sua chefe, que fica encantada em saber como o Taishi se saiu bem e diz que depois disso ela o testará com uma ameaça em nível nacional. Após a batalha, a cidade lentamente volta ao normal e Taishi se despede de Anastasia em seu túmulo. Ele então de graça na casa de Lemia, onde convoca a Ariel e a apresenta às outras garotas que acham que ela é a coisa mais fofa do planeta. Assim como Lemia elogia o Taishi por ser capaz de invocar espíritos agora, todos percebem a carruagem real se aproximando de sua casa e percebem que algo está prestes a cozinhar.
Logo, uma garota chamada Alcina se encontra com eles e revela que Lemia foi convocada pelo rei para a capital real. Junto com seus alunos, embora ela ache isso suspeito, todos entram na carruagem e se preocupam com o motivo de sua convocação. Por outro lado, Taishi gosta de seu sono de beleza, o que não agrada Rin. Então ela o acorda e diz que eles deveriam ficar ansiosos juntos. Só então, Alcenate explica que, embora seu reino seja governado pelo atual rei, Gilmar, e todas as facções que o apoiam, a oposição de seu irmão cortado, Dordesheim, tornou-se recentemente mais forte. Isso aconteceu depois que Gilmar decidiu enviar seus magos a outros países para ajudá-los em seus assuntos. E Dordesheim se opôs a isso como um pirralho mimado que não acredita em compartilhar. Alcina explica que, por causa disso, uma guerra civil está prestes a eclodir entre as facções que apoiam cada irmão, e o rei pediu a ajuda deles para vencer esta guerra. Isso não agrada Rin, que ainda sofre com as consequências da Primeira Guerra, mas antes que diga alguma coisa, seu destino chega. O grupo rapidamente percebe como os cidadãos são hostis e como a capital se transformou em uma cidade fantasma. Por outro lado, Lemia começa a suspeitar que o rei tem algo a ver com a convocação de Taishi e Rin, mas quando ela pergunta a Alcina sobre isso, ela dá de ombros. Só então, uma flecha voa em sua direção, mas Taishi a pega com a mão nua e percebe que alguém o quer morto. Acontece que é um dos esquemas de Dordesheim, já que ele considera o Taishi e o Rin uma ameaça à sua rebelião. Enquanto Alcina lidera a gangue para a corte real, ela os apresenta a Bela, a maga-chefe do exército, e a Sumela, a general do exército, ambos vilões 10 contra 10, mas em sabores diferentes. Só então, o rei Dalf Gilmar chega ao seu trono e começa a vidrar Taishi e Rin por suas conquistas durante a última guerra. Nesse momento, Lemieux manda ele parar de tagarelar e ir direto ao ponto, o que faz com que todos os atendentes a chamem de insolente e peçam para que ela seja expulsa. No entanto, Gilmar diz a todos para irem embora antes de se virar para Lemia e dizer que ela nunca muda. Enquanto ela sorri para ele, Taishi se pergunta se eles eram amigos com benefícios antes do rei se casar. Mas sua atenção é roubada quando Lemia acusa Gilmar de ser quem convocou Rin e Taishi aqui. Ele olha para ela um pouco antes de admitir que foi ele, o que queima o fusível do Taishi. Ele então ataca o velho por arruinar a vida pacífica que ele e Rin tinham em seu próprio mundo, e Lemia concorda com ele, culpando Gilmar por forçar outros a limparem sua bagunça. No entanto, o rei apenas pede desculpas e promete assumir total responsabilidade por suas ações. Mais tarde naquele dia, como Rin disse ao Taishi, ele parecia um Giga Shed total quando se levantou contra o rei. Alcina bate à porta deles e diz que Charlotte, a princesa do reino, está aqui para vê-los. Isso surpreende Rin, mas não tanto quanto quando Charlotte revela que foi ela quem os convocou aqui por ordem de seu pai, e que ela é uma maga única que pode manipular o tempo e o espaço. Ela se desculpa por deixá-los cair em um campo cheio de monstros quando os convocou pela primeira vez, e explica que isso aconteceu porque o assassino de Dortacin ficou em seu caminho. Ela também explica que o único que ela queria invocar era o Taishi, porque ele se enquadrava no perfil de alguém que tinha compaixão, força e conseguia entender sua língua. No entanto, Rin foi sugado pelo feitiço quando o assassino estragou tudo. Depois de jogar toda a culpa no assassino, Charlotte começa a chorar e diz que não pode mandá-los de volta ao seu próprio mundo porque o feitiço de invocação só pode ser realizado uma vez na vida. Assim como ela promete que eventualmente encontrará um caminho, mesmo que isso lhe custe a alma, Taishi e Rin dizem que está tudo bem, e que devolvê-los pode esperar até que a guerra acabe. Só então Lemia irrompe na sala e diz ao Taishi para ir ao campo de treinamento imediatamente. Assim que ele chega lá, Sumela o desafia para um duelo, dizendo que não gosta de como ele roubou dela a atenção do rei. Antes mesmo de Taishi explicar que ele não gosta de velhos, ela ataca ele e ele mal consegue conter o ataque dela com sua espada. Nesse momento, Lemia revela a Rin que ela orquestrou esse duelo porque se o Taishi não puder provar seu valor para o povo desta cidade, eles serão desaprovados por serem estranhos. Enquanto isso, quando o Taishi começa a ser cozinhado, ele pensa em mostrar quem manda convocando Ariel. No entanto, ele rapidamente descarta da ideia, pois ainda não pode revelar sua doce mamãe a eles. Em vez disso, ele usa aprimoramento físico para fortalecer sua espada no momento em que Sumela o ataca, e diz que não pode vencê-la porque ela deve desanimá-lo. Assim que suas espadas se encontram, a espada de Taishi quebra a dela, fazendo-a engolir suas palavras. Então ela muda para o combate físico.
Taishi se esquiva de todos os seus socos e eventualmente estrangula sua perna, fazendo-a cair de costas com ele em cima dela. O Shed termina a batalha socando o chão bem ao lado de sua cabeça, fazendo Sumela sorrir e agradecer por ter lutado com ela. Porém, ela rapidamente vira o jogo e sobe em Taishi, perguntando se ele gostaria de se casar com ela. Assim como ele olha para ela todo confuso, ela explica que nenhum homem jamais a criou do jeito que ele fez. Portanto, mesmo que ele já tenha escolhido uma esposa, ela aceitaria ser sua companheira de palmas. Isso traumatiza tanto o virgem que ele grita que não quer se casar com ninguém. Enquanto Rin e Mayura olham para a cena estupefatos. Naquela noite, Taishi convoca Ariel e admite que tem medo de machucar as pessoas devido à sua habilidade avassaladora e diz que também não quer que Rin machuque ninguém. Ele explica que é especialmente porque eles só lutaram contra monstros até agora, não contra humanos, e Ariel bate em sua cabeça chamando-o de gentil. Mais tarde, ele entra no quarto de Rin para despejar o trauma nela, mas acidentalmente acaba vendo-a sem sua armadura de trama, recém-saída do banho. Enquanto ele foge para limpar seus olhos virgens, Lorde é revelado como subordinado de Charlotte e alto cardeal do rei. Na manhã seguinte, Taichi encontra Rin no Jardim Real, regando as plantas moribundas, e diz que eles deveriam participar da reunião em andamento. Ao mesmo tempo, Dordesheim organiza uma reunião para decidir seu próximo passo, mas seus nobres amigos começam a discutir se devem lançar um ataque surpresa ou esperar até terem informações suficientes sobre os novos magos que o rei contratou. Para resolver a discussão, Dordesheim diz a seu subordinado, Niljin, que se ele tiver meios para atacar o Palácio Real, ele está livre para fazê-lo. Niljin inclina-se a cabeça e agradece ao duque dizendo que seu exército está pronto. A notícia chega à capital no momento em que Simela revela ao rei que uma tropa rebelde de 1000 soldados está a caminho para atacar o seu castelo. No entanto, como tem cerca de 8.000 soldados no seu exército, ela acredita que os rebeldes não representarão uma grande ameaça para eles. O rei também dá um suspiro de alívio e pergunta a Bella sobre seus magos, apenas para descobrir que eles também têm cerca de 800 magos prontos para a batalha. Só então Charlotte pergunta o que seria de Taishi e Rin, e Zumela garante que eles também farão parte de seu exército. Mais tarde, quando eles discutem sua estratégia de batalha com Lemia, ela diz que apenas 1000 soldados liderando uma revolta parecem suspeitos e se pergunta se eles planejaram algum ataque surpresa adicional. Sumela responde que as forças inimigas foram divididas após um conflito interno, razão pela qual o exército de Nilgan está atacando sozinho. Enquanto as duas garotas discutem como combater as tropas pela manhã, Taishi e Rin olham para a cena como se fosse a aula de matemática da escola e percebem que não entendem uma palavra. Lemio se volta para eles e diz que eles só precisam se lembrar de uma coisa, que se não tiverem determinação para atacar o oponente, serão devorados no campo de batalha. No momento em que Taishi engole em seco, Sumela sussurra em seu ouvido que se ele conseguir sobreviver amanhã, ela o recompensará com seu bolo, o que faz a virgem corar. Naquela noite, no momento em que Rin se prepara para dormir, Taishi bate em sua porta e diz que ela precisa dormir na hora certa esta noite para poder acordar cedo para a batalha de amanhã. Ele tenta dizer mais alguma coisa, mas decide não fazê-lo, apenas para Rin o impedir e pedir que ele durma no quarto dela esta noite. Enquanto ele cora e entra, Rin desaba na cama e lembra como ela costumava se sentir ansiosa antes das partidas de tênis na escola e compara essa ansiedade com a forma como ela está se sentindo agora. Ela também admite que está preocupada com as pessoas que inevitavelmente precisará desanimar amanhã, apesar de acreditar que nenhuma vida merece ser perdida durante a guerra. Taishi se acomoda ao lado dela e diz que ela não precisa entrar na batalha amanhã, já que só se meteu nessa confusão por causa dele. No entanto, ela o lembra que escolheu segui-lo neste mundo e diz que lutará ao lado dele de qualquer maneira. Isso o levanta e ele promete ser seu protetor, o que finalmente a acalma. Enquanto ela descansa a cabeça em seu ombro, Taiji fica excitado e tenta desenvolver uma trama com ela. No entanto, de repente ele sente a presença de alguém por perto e se distrai. Ele rapidamente se levanta e cobre casualmente as cortinas do quarto de Rin, bem na hora em que Lemia e Mayura discutem como o cartão V de Rin pode não ser seguro esta noite, já que Taishi vai dormir em seu quarto. Só então, Lemia também sente uma presença estranha por perto e olha pela janela, mas não encontra ninguém do lado de fora.
Mais tarde naquela noite, um homem encapuzado entra furtivamente no quarto de Rin e a esfaqueia enquanto ela dorme, apenas para descobrir mais tarde que era apenas um travesseiro. Nesse momento, a turma sai de uma sala escondida e diz ao intruso que o sentiram horas antes de ele entrar no palácio. Ver que o fizeram de bobo irrita o mascarado. Então ele desconta em Rin atacando-a. No entanto, Taishi a salva por pouco e enlouquece, atacando-o e socando-o repetidamente até que Lemia lhe diga que é o suficiente. Só então o homem escapa e pula da varanda, enquanto todos olham para seu cadáver, imaginando o que aconteceu. Quando a guerra começa na manhã seguinte, Taishi fica no topo do castelo e localiza o exército que chega. Depois de invocar Ariel, ele ordena que ela lance um poderoso feitiço de vento que cria uma trincheira na frente das tropas de Nogen, impedindo sua abordagem. Taishi presume que eles terão que contornar a trincheira para atacá-los agora, o que quebrará sua formação. Mas Sumela percebe que eles não estão carregando nenhuma arma para uma batalha tão perigosa e acha isso estranho. Só então Milgan comanda seu exército para iniciar a operação, e eles rapidamente criam círculos mágicos para abrir fogo contra o exército real. À medida que suas próprias tropas caem uma por uma, Bella diz que eles não deveriam ser capazes de lançar feitiços de alto grau tão facilmente. Então Taishi usa seus olhos mágicos para descobrir que todos os soldados estão usando o mesmo anel nos dedos. Lemia usa suas habilidades de Sherlock para deduzir que eles estão usando pedras mágicas, mas explica que, como essas pedras ajudam pessoas normais a lançar feitiços mais poderosos do que suas reservas reais de mana, elas se alimentam de sua força vital. Bella acrescenta que nos próximos minutos muitos desses soldados começarão a morrer um por um, e suspeita que a maioria deles nem sabe disso. Embora todos os personagens secundários aleatórios acreditem que deveriam deixar seu inimigo sem vida, Bella diz que eles não podem deixar seus próprios cidadãos morrerem, o que Taichi também concorda. Só então Lemia apresenta um plano mestre e pede a ajuda de Rin, que ela oferece com prazer. Enquanto isso, quando as tropas de Nelgan começam a desmoronar uma por uma, ele usa seu telescópio para descobrir que Rin está prestes a fazer algo. Então ele ordena que seus homens a ataquem com pedras usando magia da terra. No entanto, Ariel coloca uma barreira em torno de Rin sob o comando de Taishi, enquanto Miura corta os poucos que conseguem passar por sua defesa. Por outro lado, enquanto Rin se prepara para sua maior conquista de todos os tempos, os outros magos combinam suas forças para lançar uma poderosa bola de vento, que eles enviam voando diretamente sobre as linhas inimigas. Só então Rin infunde sua magia relâmpago na bola de vento para acionar as nuvens, o que resulta em forte chuva. No momento em que Nilgan se pergunta que tipo de experimento científico eles estão tentando realizar, Ren segue com um segundo raio, que eletrocuta todas as tropas na água lamacenta. Enquanto todos ficam inconscientes, Nogen avista Inimatius, o braço direito do Duque, que zomba dele por ter perdido tanto depois de falar tanto na reunião. Nogen fica com raiva e agarra seu colarinho, culpando-o por lhe vender anéis mágicos inúteis, apenas para Inimatius esfaqueá-lo e afirmar que seu papel acabou. Naquela noite, quando Taichi encontra Rin após escapar das celebrações da cidade, ela mostra a ele que as plantas que ela estava tentando salvar pela manhã estão finalmente florescendo. Na manhã seguinte, Taichi acorda com Rin em cima dele e se pergunta em que tipo de situação ele está. No entanto, ele rapidamente percebe que ela está tentando acordá-lo enrubescido momentos antes de ele correr para o banheiro para vomitar. Mais tarde, ao chegar à mesa do café da manhã, Rin pergunta se ela é tão feia que o faz vomitar, mas ele se desculpa e diz que aconteceu porque comeu demais na noite passada. Só então, Lemieux e Miura entram em seu quarto e revelam que todos foram convocados por Gilmar. Na corte real, o rei Gilmar elogia a gangue por salvar sua cidade e os recompensa com um monte de armas caras e de alta qualidade de sua coleção pessoal. Charlotte traz a coleção e pede a todos que escolham o que quiserem, e Lemieux responde que aceitarão a oferta. Miura seleciona uma adaga útil. Rin encontra um cajado sofisticado e Lemieux escolhe um anel cravejado com uma pedra mágica rara. Quando chega a vez do Taichi, ele fica surpreso ao encontrar uma katana na coleção do rei e rapidamente a pega, dizendo que isso é algo com que sonha desde a infância. Mais tarde, enquanto a turma se dirige para o campo de treinamento, Sumela diz a Taichi para testar sua nova arma em sua futura esposa, e Lemia imediatamente permite que ele faça isso.
Enquanto Mira e Ran decidem testar suas armas também, Sumela joga o Tai Chi no chão e começa a aquecer sua salsicha, até que as células cerebrais da Virgem parem de funcionar. Mais tarde, ele reabastece suas energias com um antigo Gatorade, enquanto se dirige ao mercado local, apenas para encontrar pessoas olhando para ele como se tivessem acabado de ver um fantasma. No entanto, ele logo percebe que eles são apenas seus fanboys que ainda não conseguem acreditar na maneira como ele os salvou ontem. Nesse momento, um grupo de crianças se aproxima do Tai Chi e pede que ele tatue seu nome em seus rostos. Enquanto Ariel se sente orgulhoso dele, após a assinatura do autógrafo, Tai Chi caminha até um lugar isolado e diz a Cassim para sair do esconderijo agora. Assim que ele o faz e zomba dele por se tornar um superstar durante a noite, Tai Chi percebe seu braço decepado e pergunta como isso aconteceu, apenas para Cassim lembrá-lo de que foi obra dele. Quando o Tai Chi ainda não consegue se lembrar de ter feito isso, Cassim ri, dizendo que tem tanta sorte que nem consegue se sentir mal, graças à sua demência prematura, enquanto ele tem que viver todos os dias, chafurdando na sua derrota. Ele então avisa Tai Chi que com certeza irá cozinhá-lo, dizendo que não tem o direito de recusá-lo depois do que fez com ele. Ele também afirma que se o Tai Chi não concordar em lutar contra ele 1 a 1, toda a água do reino será envenenada. Enquanto Mera e Rin duelam entre si, Sumela informa Lemia que o exército de Dordashimi completou mais da metade de sua preparação para a batalha e os atacará em breve. Isso faz Lemia perceber que uma guerra total é inevitável, e ela se pergunta quantos soldados perderão a vida por causa disso. Por outro lado, Cassim leva o Tai Chi ao campo de batalha escolhido e diz que lutará com ele aqui. Mas sob uma condição, ele pega um item mágico secreto e diz que assim que o Tai Chi o consumir, seu poder mágico se tornará igual ao dele, após o que eles poderão decidir qual deles é melhor. Tai Chi argumenta que o mesmo poder mágico resultará em empate. Mas Cassim diz que se a base for a mesma, o que os diferenciará é o trabalho árduo que dedicam ao treinamento. Isso irrita o Tai Chi. Então ele questiona se Cassim acredita que não trabalhou muito. Mas o psicopata ri e responde que pessoas talentosas são todas iguais. Com isso, Tai Chi entra na batalha e jura provar sua superioridade sem nenhum código de trapaça, enquanto Ariel continua avisando que Cassim é apenas uma isca de raiva. Antes do início da batalha, Cassim libera a magia Sus, que limita com sucesso os poderes do Tai Chi conforme prometido, e os dois se preparam para a ação. Tai Chi lança primeiro um feitiço de vento, do qual Cassim se esquiva e responde com um golpe de sua espada, que ele interrompe com sua nova katana. Ele então tenta enganar Cassim, atacando-o com a magia do vento por trás, mas ele se esquiva e responde com suas balas de água. Tai foge, e assim que Cassim perde sua adaga, os dois acabam brigando até se cansarem e decidirem acabar com a luta com um golpe final. Cassim se torna o primeiro a lançar uma grande bola d'água, enquanto Tai Chi relembra seu treinamento e tenta imaginar como irá combatê-la. Assim que a bola é liberada, ele usa a katana para cortá-la, o que cria um impacto forte o suficiente para fazer o fanboy voar contra uma parede. Depois de perder a vontade de continuar, Cassim admite calmamente que é um grande perdedor e diz ao Tai Chi que assim que ele quebrar o objeto mágico, o limite para ele será eliminado. Mas só então os senhores do anime intervêm e um gênio estranho vaza do objeto. Tai Chi também tenta cortá-lo com sua espada, mas não funciona. Então, de repente, a vovó aparece para defender o perdedor. Porém, mesmo depois de destruir o objeto mágico, o gênio não desaparece. Cassim começa a tremer de medo e suspeita que Lorde seja quem está por trás disso. Enquanto isso, Tai Chi percebe que não tem escolha a não ser cultivar aura agora. Ele rapidamente diz a Ariel para condensar o ar ao redor do monstro e desencadear seu próprio feitiço de relâmpago. Ele então o direciona para o monstro e esmaga todas as suas partículas usando a pressão do ar, finalmente se livrando dele. Algum tempo depois, quando o Tai Chi sente seu poder retornando, ele faz as pazes com Cassim, que mais tarde é levado pelo Grammy. Naquela noite, Lorde se encontra com o verdadeiro cérebro por trás de tudo que deu errado, que se diverte com a forma como o Tai Chi lidou com a questão dos gênios. Ela diz a Lorde que ele deveria começar a se preparar para seu plano maior e se preparar para fazer o que quiser. Ao mesmo tempo, enquanto todos começam a se preparar para a guerra que se aproxima, Tai Chi diz a Rin que irá protegê-la não importa o que aconteça, mas ela diz a ele para parar de agir como um Sigma. Ela ainda diz que não é uma donzela em perigo que não pode lutar, então ela lutará para protegê-lo também. E eles compartilham um soco.
Na manhã seguinte, Dordesheim se prepara para a guerra e calcula que a única coisa da qual não tem certeza são as habilidades do Tai Chi. Caso contrário, ele tem tudo sob controle. E Nímaco diz que também tem um plano para combatê-lo se necessário. E Dordesheim agradece aos céus por abençoá-lo com um companheiro tão maligno. Ele então pergunta se será retratado como vilão ou herói em livros futuros. Ao que Animagos diz as duas coisas, pouco antes de partirem. Momentos depois, Gilmar também grita um discurso de 1 hora para seus soldados, pouco antes de os dois exércitos se enfrentarem. Enquanto isso, Taichi lembra a si mesmo que precisa usar seus poderes para proteger seus entes queridos e nada mais. Enquanto Miura, Lemia e Rin causam estragos em seus oponentes, Taichi se transforma em Hinata Shoyo e salta de uma ponta a outra do campo de batalha usando os poderes de Ariel. Ao mesmo tempo, Lorde também se encontra com sua doce mamãe, e eles discutem como o Taichi superará essa adversidade e se ele usará ou não seus códigos de trapaça. De volta ao campo de batalha, uma vilã psicopata chamada Susora desafia Rin para um duelo e jura que será ela quem a derrubará. Ela se apresenta como uma aventureira classificada, mas quando ela descobre que Rin está classificada, ela tem dificuldade em acreditar que Rin estava dificultando a vida de seus soldados nesse nível. Por outro lado, um trapaceiro de Nália enfrenta Mayura e diz a ela que mulheres bonitas como ela só existem para agradar os homens e se tornarem suas máquinas de bebês. Portanto, é tolice ela pegar uma espada como esta. Ele também diz que espadas só existem para homens poderosos como ele, que protegem seus países e suas esposas, e Mayura se prepara para arrancar dele esse dilulo. Ela rapidamente cobre sua espada com chamas e afirma que irá acabar com ele com um único movimento. O aspirante Anália, por outro lado, diz que a teria considerado sua companheira de palmas se ela fosse mais feminina. Enquanto ele rebate o ataque dela com sua própria espada, eventualmente ele a desarma, pensando que venceu apenas para Mayura cortá-lo por trás usando sua nova adaga. Ao mesmo tempo, quando Lemia está prestes a exterminar seus prisioneiros, um mago congela seu cajado e diz que a vida dela agora pertence a ele. Esse perdedor é um insone que tomou muito Red Bull, mas Lemia o garante que o colocará para dormir em breve. Quando a batalha começa, Lemia contra-ataca seus pingentes de gelo com seu fogo e o envia voando com um único golpe de sua magia do vento, o que encerra a carreira deste aspirante. Assim que ele admite a derrota, ela pergunta se ele tem algum último desejo antes de assá-lo com uma bola de fogo. De volta ao lado do inimigo, Taichi chega ao acampamento de Dordesheim e flexiona Ariel casualmente, fazendo com que todos os outros escapem e o deixem sozinho para conversar com o chefão e seu ajudante. Ele rapidamente começa a trabalhar e diz a Dordesheim que teve dificuldade em convencer Gilmar a deixá-lo vir falar com ele aqui antes de revelar que veio para lhe oferecer paz. Ele afirma ainda que sabe que tanto ele quanto Gilmar desejam a mesma coisa em sua essência, que é a melhoria de seu povo, e diz a Dordesheim que se ele retirar suas tropas agora e admitir seu erro, o rei perdoará seus homens e o deixará fora de perigo com punição mínima. Isso ameaça Inimacus. Então, ele usa um truque secreto de magia negra que começa a transformar todos os seus soldados mortos em zumbis. Enquanto isso, Dordesheim se recusa a aceitar esta proposta e, por sua vez, pergunta a Taichi por que ele está deixando Gilmar usá-lo quando ele tem o poder de derrubá-lo e se tornar o próprio rei. Taichi pensa um pouco, depois diz que não tem interesse em dificultar sua vida despreocupada acrescentando mais responsabilidades, o que faz o Duque rir. Ele então diz que se as coisas fossem diferentes e o Taichi estivesse do seu lado, ele teria ouvido sua proposta. Porém, por acreditar que algumas coisas precisam ser alcançadas mesmo à custa de sangue, ele não mudará de ideia. Só então, Ariel percebe a fumaça preta atrás de Animagos e diz a Taichi que algo está acontecendo com ele. Por outro lado, Susora diz a Rin que mesmo sendo mais forte do que suas expectativas, ela nunca a derrotará. Só então ela salta no ar e desvia facilmente das chamas de Rin antes de atacar ela com sua própria magia de fogo. Isso acaba queimando a perna de Rin, mas ela rebate com pingentes de gelo apenas para um Susora quebrá-los instantaneamente. No entanto, isso acaba sendo uma distração, pois Rin lança um truque de tapete de fogo por trás dele e o libera no vilão, que fica gravemente marcado, mas sobrevive. Assim que ambos finalmente reconhecem a força um do outro, todos os soldados caídos ao seu redor se transformam em zumbis e o cercam, fazendo-o se perguntar o que está acontecendo no mundo. De volta ao acampamento de Dora Shame,
Inimacus se transforma em um senhor das trevas e revela que lançou um feitiço em todo o campo de batalha antes do início da luta. Ariel reconhece essa energia de uma batalha de 200 anos, a sangrenta Rapsódia, e Animacus revela que seu feitiço brinca com as mentes dos humanos e os torna imunes ao medo e à dor, essencialmente transformando-os em zumbis. Ele então se volta para o Duque e diz que foi muito fácil manipulá-lo usando sua mentalidade de vítima contra ele, já que ele é o filho mais novo da família real, o que por padrão o torna inútil. Ele revela ainda que, mesmo tendo agido como seu lacaio todos esses anos, ele nunca o considerou seu mestre, porque esse lugar pertence apenas a Lord Sugar Mummy. Isso lembra Taishi da conversa que teve com o dragão, e ele percebe que Indômicos está falando da mesma guardiã. Nesse momento, o psicopata anuncia que transformou todos esses humanos em zumbis, porque sua chefe lhe pediu antes de dizer a seus asseclas para invadir o campo de batalha e devorar quem encontrassem. Depois disso, ele oferece sua alma a Satanás e se transforma em um vilão da ficção científica dos anos 90. De volta ao campo de batalha, Azilemia percebe o estranho círculo mágico e observa a transformação dos soldados. Ela percebe que alguém está tentando recriar a maldita Rapsódia. Ela narra toda a história para Mayura, explicando que uma batalha entre duas nações de repente saiu do controle há 200 anos, quando seus soldados começaram a se transformar em zumbis. Esses zumbis devoraram tudo no campo de batalha, mas não pararam por aí e continuaram pelas cidades e outros países até devorar 700 mil seres humanos. Ela também explica que o feitiço usado para esta magia vem do controle da mente, que é uma forma de magia negra exercida por um poderoso mago das trevas. Ao mesmo tempo, Susora e Rin fazem o possível para afastar os zumbis, mas eventualmente não conseguem porque Rin se recusa a mandá-los para a vida após a morte. Enquanto Susora a questiona sobre isso, ela se oferece para contratá-la como uma aventureira independente para lutar ao lado dela. A recompensa seria a segurança de ambas as vidas. Ao mesmo tempo, Taitiora cultiva no meio do apocalipse zumbi, mas percebe que seu gotejamento por si só não o ajudará a vencer esta batalha. Duke Dordesheim também o questiona sobre isso e diz que ele tem que matar os zumbis para mantê-los afastados, mesmo que por baixo sejam pessoas normais. Ele explica que se não fizerem isso, os zumbis irão atrás dos civis e admite que lamenta que suas ações sejam as culpadas por tudo o que está acontecendo agora. Este discurso deixa um impacto profundo no Taishi. Então ele volta para a agricultura de Ora e lembra Dordesheim do que acabou de lhe dizer sobre os sacrifícios necessários. Enquanto o Duque olha para ele em estado de choque, Taichi se prepara para trocar sua humanidade pelo poder de proteger Rin e seus amigos. No entanto, Ariel o interrompe momentos antes e revela que ela está mentindo para ele sobre sua identidade. Taishi não entende isso, então ela explica que desde que seu poder extremo a intimidou, ela escondeu dele sua forma original e mentiu sobre seu verdadeiro potencial. Na realidade, ela é um ser ainda mais poderoso chamado Sylphie. Mas como ela presumiu que o Taishi iria se machucar se tentasse aproveitar seu verdadeiro poder, ela assumiu essa forma mais fraca para enganá-lo, assim como finalmente faz sentido para ele. Ariel diz que este é o seu adeus a ele, porque ela está finalmente retornando à sua forma anterior, a quem ele pode invocar sempre que precisar de mais poder. Assim que ela desaparece, Rin corre até Taishi e diz que está feliz por ele estar seguro. Porém, ele percebe o ferimento na perna dela e imediatamente a abraça. Rin cora e se pergunta o que está acontecendo com ele de repente, mas ele aperta seu abraço e pede desculpas por deixá-la se machucar. Assim como ela diz que está totalmente bem, Taichi promete que não vai deixar ninguém se machucar agora e revela que está prestes a deixar de ser humano. Ele imediatamente se vira e invoca Sylphie, a versão nova e melhorada de Ariel, que instantaneamente quebra o círculo mágico e faz com que todos os zumbis voltem ao normal. Até Lemia fica chocada ao ver isso, já que ela nunca viu um feitiço tão forte quebrar antes, e diz a Miura que isso é o que acontece quando um invocador com armadura de trama nasce. Enquanto isso, assim que Sylphie aparece, ela se dirige a Taichi como seu mestre, e revela que mesmo não sendo mais Ariel, ela ainda carrega consigo todas as suas memórias. Por outro lado, quando Susora ouve a palavra Sylphie, ela rapidamente revela que é um dos 4 grandes espíritos do mundo e um dos mais fortes que já existiram. No entanto, sua fangirling é interrompida quando Taichi localiza a raiz de todos os problemas, Inimatius na tenda.
Este esquisito injeta esteroides radioativos em si mesmo para atingir sua forma final e continua agradecendo a sua deusa por abençoá-lo com sua força. A visão assusta Taishi, então ele se vira para Rin e pergunta se ela ainda estará ao seu lado se as coisas derem errado, apenas para ela lhe oferecer um soco novamente e jurar que eles sempre estarão juntos, não importa o que aconteça. Só então, Inimachus finalmente sai da tenda e voa, apenas para Taichi ativar os poderes de Sylph e segui-lo para o céu. Uma vez cara a cara, ele pergunta a Inímaco quem é essa mulher, ao que ele diz que ela é a deusa do mundo deles, que controla tudo nele. Ele então ataca Taichi com um soco, mas o Gigachad facilmente o bloqueia e o empurra para trás, exigindo que ele lhe dê respostas diretas se quiser viver. Inimicus ri e diz ao Taishi que ainda não sabe quem ele é, e lembra que ele já podia ouvir espíritos antes de vir a este mundo, por isso foi escolhido por sua deusa. Ele ainda fala sobre como foi essa senhora quem orquestrou tudo até o momento, só para que o Taishi se tornasse sua arma definitiva quando chegasse a hora. Isso finalmente explode o fusível do Taishi, e ele se pergunta quem no mundo ele pensa que é para chamá-lo de arma, assim como Animago lhe diz para ficar feliz. Taishi reestrutura seu rosto e trata o perdedor como seu saco de pancadas. Tudo isso enquanto fazia um discurso sobre como ele não estava nem aí para o pequeno esquema de paz mundial deles. Ele os denuncia por sua hipocrisia e questiona como eles podem ser os salvadores do mundo quando mantêm os humanos sem vida, como bem entendem. E acrescenta ainda que a única coisa com que ele se preocupa são as pessoas próximas a ele. Enquanto Taishi dá um soco final e joga anêmico no chão, o idiota o provoca e diz que ainda não consegue matar um humano, que é seu ponto fraco. Porém, Taishi afirma que se despediu de sua humanidade antes de sua batalha, no momento em que materializa um raio em suas mãos e o transforma em cinzas. Poucos dias depois, Taishi acorda em seu quarto cercado por seus vilões e rapidamente pergunta a Rin sobre seu ferimento. Ela garante a ele que Mayura a curou com sua magia, assim como Lemia o parabeniza por salvar todos eles e seu reino. De repente, a porta se abre e Charlotte entra com lágrimas nos olhos, feliz por Taishi finalmente estar acordado, enquanto Lemieux o provoca por ser um imã de garotas. Nos dias seguintes, conforme a cidade volta ao normal após a guerra, a gangue recebe presentes caros, recompensas e títulos do rei. E a poeira começa a baixar. Ao mesmo tempo, Dordenheim recebe pena de morte de Gilmar por sua rebelião, e Sumela corta seu pescoço enquanto Lorde fica ao lado do rei, agindo como se não tivesse participação em nada. Eventualmente, chega o dia do Taishi e da partida de sua equipe, e Charlotte se despede pessoalmente deles, prometendo que quando eles se encontrarem novamente, ela terá uma solução para mandá-los de volta para casa. Mais tarde, quando todos voltam para casa na carruagem real, Taishi se pergunta quem é aquela mulher misteriosa e como ele pode proteger seus entes queridos quando ela a atacar novamente. Será que o Taishi descobrirá quem é esse vilão secreto? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais recapitulações incríveis.